Graça e paz, igreja. Deixa eu já estar te convidando a abrir sua Bíblia lá em Mateus. Eu vou estar lendo em Mateus 26. Mateus 26, vou começar só com o verso 39. Mateus 26, 39 diz assim, ó. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Amém? Alguém aí, durante essa semana, você passou por algum momento onde você teve medo de alguma coisa? Levanta a sua mão aí, se você, durante essa semana, você teve algumas pessoas... Teve alguém que chegou a passar por uma situação onde às vezes até perdeu o sono, alguma coisa desse tipo? Bem-vindo ao time. Essa semana foi uma semana bem interessante. Eu fiz uma postagem que falava assim: quando você lembrar de onde Deus te tirou, você vai parar de duvidar aonde Ele pode te levar. E como escopo eu deixei o verso de Efésios 3:20, que fala muito mais do que você tem pedido ou pensado, Ele faz infinitamente mais. Só que essa questão do medo, ela acaba roubando até as nossas alegrias, né? Você já parou para pensar nisso? E essa semana foi uma semana onde eu tive que tomar uma decisão e eu percebi como que o medo ele faz com que a gente se paralise e muitas das vezes a gente prefere o nosso desconforto familiar do que uma possibilidade de uma melhoria desconhecida. Já parou para pensar que a gente funciona assim? Às vezes parece que a gente sabe que vai dar certo, mas você fica, e se não der? E se não for? E se não funcionar? E se eu gastar dinheiro? E se eu perder tempo? E se as pessoas não gostarem? E se? E uma das coisas que eu já descobri, que eu percebi já na minha vida, e eu até escrevi nessa postagem que eu coloquei ali, e me chamou a atenção o tanto de pessoas que acabaram aderindo a esse mesmo tema, e as pessoas começaram a interagir comigo ali. E eu escrevi ali depois dessa mensagem, né, que toda vez que eu sinto esse medo se aproximando de mim, eu já sei, hoje eu já sei, que é porque eu estou perto de viver um romper. Toda vez que eu percebo que o medo ele começa a se aproximar, é porque eu estou perto de romper alguma coisa. Eu estou perto de sair daquele comum, daquele normal, e vai vir alguma coisa nova. Só que para isso, antes, ele quer me chamar para conversar. Sabe, ao ver a porta aberta, ele me chama e fala: mas espera aí, e se não for igual você está pensando? E se der tudo errado? E se não funcionar? E se for só desperdício de tempo? E se for só desperdício de dinheiro? Não é assim que o medo faz com você? Ele sempre te chama para uma conversa. E a conversa dele nunca é a respeito de te impulsionar para fazer alguma coisa. Sempre é tentando te paralisar. E quando eu falo a respeito desse medo, eu não estou falando a respeito do medo natural, do medo racional que nós temos de autopreservação. Eu falo a respeito de um medo emocional que depois te faz arrepender de você não ter feito aquilo que você sabia que você deveria ter feito, mas por causa do medo você ficou para trás. Você acaba assumindo um posto de covardia diante da sua própria história. E depois a única coisa que sobra é arrependimento. E você percebe que eu acho muito lindo a forma como a Bíblia aborda isso. E como que isso é importante, talvez não tão explorado. Porque se você parar para pensar,
a gente fala muito de fé, né? Normalmente em todos os ambientes cristãos que você vai, as pessoas vão estar falando de fé, as músicas falam de fé. Só que é uma via de mão dupla. Por um lado, que a fé está te impulsionando, o medo ele está te trazendo de volta. E se eu não estou vivendo por fé, então eu estou vivendo por medo. É assim que funciona. E uma das coisas que eu acho lindo na Bíblia, e essa é uma das formas que eu vejo veracidade, é que apesar da Bíblia contar história e fatos de vários heróis, eles não falam histórias de super-homens. Eles falam de pessoas como eu e como você, que perderam noites de sono, que largaram de mão, que falaram: não quero mais saber, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não posso. E aí nesse verso que a gente acaba de ler aqui, a gente vê o próprio Jesus numa situação de dúvida. Porque se a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, daquilo que se espera, e a certeza das coisas que ainda não se vê, o medo é exatamente o oposto de tudo isso. O medo é a dúvida. A fé é a certeza e o medo é a dúvida. E muitas das vezes você não sabe que você tem medo porque você chama de outras formas. Às vezes você fala: não, isso é loucura, eu não posso fazer isso porque isso é loucura. É medo. Às vezes você fica colocando se, não, mas e se for assim, e se acontecer assado, e não sei o que? É medo também. Toda vez que você se coloca nessa situação de dúvida, você está com medo. Às vezes de uma forma adulta, a gente não conta essa história para nós mesmos. A gente fala que é por causa de uma dúvida, que é por causa que a gente é muito seguro. Mas o que a gente não conta da verdade é que a gente está morrendo de medo. Essa que é a realidade. E aí você percebe Jesus ele chegando diante de Deus falando: Pai, eu sei exatamente o que me espera. Tem cuspe na cara, tem pancadaria, tem sangue para todo lado, tem costas deslaceradas, tem sofrer até não acabar as minhas forças, tem ser sufocado numa cruz. E tem o pior de tudo. Pela primeira vez, Jesus ele seria afastado de Deus. Pela primeira vez. E pelo histórico de vida de Jesus, na minha opinião, eu acredito que isso era o que estava pesando mais para ele. Se fosse só a questão dos tapas na cara, de cuspir na cara, eu acho que ele não estava nem recorrendo a Deus. Porque isso é uma coisa que ele já estava acostumado. Ao pessoal apedrejando, às pessoas querendo matar ele, isso era uma coisa comum na rotina dele. Agora, ser separado de Deus, isso ia ser a primeira vez. E você percebe que quando Jesus ele chega na cruz, é a primeira vez onde Jesus ele chama o Pai de Deus. É a primeira vez. Jesus ele veio para apresentar Deus para nós como Pai. Só que quando ele está na cruz, agora ele se faz pecado por mim e por você. E aonde o pecado está, Deus não pode ficar. E a partir daquele momento, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Não tem como coexistir. Ou eu estou vivendo uma vida de pecado, ou eu estou vivendo uma vida santificada. As duas coisas não. E você percebe que ao ver toda essa possibilidade, toda essa situação que iria acontecer, Jesus ele recorre a Deus e fala: Pai, se tiver um outro jeito, passa de mim essa possibilidade. Vamos fazer de outra forma. Só que ao mesmo tempo em que ele sente esse fraco, ele mesmo volta e fala assim: mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque se eu for fazer a minha vontade, eu vou agir segundo os meus sentimentos. E adivinha qual que é o meu sentimento diante de uma decisão? De medo. E adivinha como que eu fico quando eu estou com medo? Paralisado. Agora, a partir do momento em que eu abro mão daquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus, aí eu vou com medo ou sem medo mesmo, porque é Ele que está mandando. Então você percebe que quando eu falo não seja como eu quero, porque o eu, ele fala a respeito dessa dúvida, de quem está insatisfeito, de quem está com medo da situação.
Mas quando a gente fala a respeito de fazer a vontade de Deus, a gente fala a respeito de uma convicção. Ele sabe exatamente o que ele quer. Lá em Salmos fala assim que os dias da sua história já foram contados por ele. Ele sabe exatamente o que ele quer de você. Ele não tem dúvida com relação a isso. Isso se chama convicção. Esse que é o diferencial. Então quando a gente para falar o que Deus quer, ou melhor, quando nós paramos de viver por aquilo que Deus fala, nós começamos a viver por aquilo que a gente sente. Você percebe que no ministério de Jesus, em nenhum momento sequer, ele titubeou e pensou, eu vou largar de mão, eu vou pular fora. Só no momento onde ele começou a olhar para a situação dele, aí ele chamou Deus para conversar. Enquanto você está agindo simplesmente por aquilo que Deus está falando, o medo ele é inexistente, porque você está agindo por fé, confiando naquilo que Ele disse, não naquilo que eu vejo. A partir do momento em que eu paro de ouvir aquilo que Deus fala, aí eu começo a ouvir aquilo que eu estou sentindo. E é aí que nasce o meu fraco. E é em cima disso que eu quero falar com você hoje aqui. Eu quero começar essa palavra lá em Ezequiel, no capítulo 37. Eu vou estar lendo aqui uma passagem bem conhecida, que eu quero falar com você de uma forma prática. O como deixar de ser escravo do medo. Ezequiel 37, fala assim no verso 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre ele, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Você acredita que a palavra de Deus tem poder? Então por que a gente não faz uso da palavra de Deus? Se nós sabemos que a palavra de Deus tem poder, o porquê que a gente usa as nossas palavras, a gente usa o nosso medo, os nossos sentimentos, mas a gente não faz uso daquilo que a gente já tem? A palavra de Deus, ela tem poder tanto na boca de Deus quanto na sua boca. Você percebe que ele vai falando para Ezequiel: Ezequiel, fala isso, Ezequiel, fala aquilo. E da mesma forma que tem poder na boca de Deus, tem poder na boca do profeta. Você consegue entender que hoje a desnecessariedade que a gente tem, se existe essa palavra, do profetismo? Por quê? Porque nós já temos a palavra de Deus. Todos nós hoje temos a possibilidade de agir como profeta. Você pode pegar a palavra de Deus e usá-la ao seu favor. Porque da mesma forma que tem poder quando Deus a proferiu, também tem poder como você usa. Então, ao invés de você ficar falando a respeito daquilo que você não quer,
Seria muito mais inteligente você começar a falar a respeito daquilo que você quer. Ao invés de você começar a apontar o dedo lá no seu marido, você é isso, você não faz isso, você sempre faz assim. Comece a falar a respeito daquilo que você quer. Eu não estou falando a respeito daquilo que eu estou vendo, eu estou falando a respeito daquilo que eu quero que você seja. Eu não estou vendo o meu medo, eu não estou vendo as minhas necessidades, as minhas ansiedades. Eu estou vendo aquilo que Deus Ele me falou que você é. Porque quando eu entendo que o que valida é a palavra de Deus, então eu entendo que eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. E eu posso aquilo que Ele diz que eu posso. Então eu posso muito bem chegar lá na minha empresa que não está virando nada e começar a profetizar sobre os 4 ventos ali daquele lugar. E começar a viver em gratidão. Sabe, você já viu a diferença daquelas orações de desespero, daquela oração da vítima para uma oração de gratidão? Você percebe que a oração de Jesus não era uma oração desesperada. Ai meu Deus, socorro, olha a minha necessidade, estou sofrendo. Você percebe que Jesus ele tinha a controle até na hora de orar. Ele está ali prestes a levantar um morto. E a oração dele é: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Pronto. Eu não preciso me desesperar porque o céu não responde à necessidade. Ele responde à fé. Agora, o meu desespero demonstra que eu não tenho fé. Demonstra que eu quero fazer com que Deus me olhe porque eu estou esperneando. Porque se eu tivesse fé, eu colocaria na mão dele e eu confiaria. Porque eu entendo que ele pode. Eu não posso, mas ele pode. Ele consegue. A palavra de Deus ela tem poder tanto na boca dele quanto na sua. E é interessante a expertise desse profeta. Porque Deus pergunta para ele. Deus fala: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? E aí Ezequiel volta para ele e fala assim: se o senhor falar que pode, pode. Se o senhor falar que não pode, também não pode. Você consegue entender? Não é a respeito do que eu quero ou deixo de querer. É a respeito do que o senhor quer. Mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu quero que possa, queria muito, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não tem medo, tem fé. Você consegue perceber que o profeta ele confia totalmente naquilo que Deus manda ele fazer, e ele faz exatamente aquilo que Deus quer. Se Deus falasse também que não pode, ele falaria: então eu acredito que não pode. Se essa é a sua vontade, então pronto. Porque nós precisamos entender que tudo é por Ele e para Ele. Todas as coisas são para Ele. Tudo aquilo que Ele está executando, todo o trajeto, todo o projeto, todo o caminhar, todo o desenvolvimento é por causa dEle. Às vezes eu estou inserido ali no meio do caminho. Mas se você parar para pensar de uma forma macro, você vai perceber que você é simplesmente mais uma peça dentro de um todo. Você nunca vê Deus ele pegando um profeta, por exemplo Ezequiel, para ele usar o Ezequiel e Ezequiel se tornar o homem mais famoso. Não era a respeito de Ezequiel. Tudo isso daqui que a gente está falando a respeito desse vale de ossos secos é a respeito da nação de Israel. Então Deus está falando a respeito de um todo, está falando a respeito de um povo. E às vezes você é o escolhido, você é o usado para chegar nesse povo. Às vezes Deus está falando a respeito da sua família. Às vezes a prosperidade do seu trabalho que você tanto quer, talvez com a intenção errada, Deus ele já tem uma finalidade, um propósito para isso. Só que às vezes você não chegou na intenção certa ainda. Porque às vezes se ele fizesse aquilo que você quer agora, ao invés de te viver, ele te mataria de uma vez.
Sabe, se você já tivesse a compreensão, o dia que eu tiver uma empresa, vai ser uma empresa missionária. O dia que eu tiver colaboradores, eu vou ser uma pessoa que eu vou estar trabalhando para o reino de Deus. O dia que eu entrar em determinada função, eu vou estar trabalhando como se eu estivesse trabalhando para Deus. Sabe, quando eu tiver a intenção certa, aí Deus me coloca no lugar certo, porque até então é em vão, é desperdício, é desnecessário. Eu entregar para uma criança uma coisa que ela não tem capacidade de governar, às vezes eu estou mais destruindo ela do que ajudando. E aí Paulo ele vai falar assim, que enquanto o filho é criança, de nada ele difere de um escravo. Porque a sua falta de maturidade faz com que as pessoas tenham que tomar as escolhas por você. Porque você não tem capacidade ainda para isso, não tem maturidade para isso. Então nós precisamos mudar a forma como nós pedimos as coisas para Deus. Eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que parar de ficar pedindo para Deus tirar os problemas da nossa vida e começar a pedir para que Deus ele fortaleça as nossas pernas. Se está pesado, a minha oração não é Deus, tira o peso das minhas costas, é fortalece as minhas pernas. Porque se eu estou segurando todo esse peso, é porque tem algum motivo. Tem alguma intenção nisso. E aí eu quero estar lendo ainda um último texto, lá em Romanos no capítulo 8. Eu vou estar lendo esse texto aqui na versão da linguagem de hoje para ficar mais fácil de entender, tá? Na linguagem de hoje a Bíblia fala assim, ó, o verso 14, 8:14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus, ele te libertou do medo. Você já não é mais um escravo do medo. Você consegue entender? Por que, Júnior, que eu não sou mais escravo do medo? Porque agora eu sou um filho de Deus. Mas o que caracteriza isso? A forma como eu vivo a minha vida. Porque por mais que ele tenha me libertado, Paulo ele vai falar isso ainda, né? Uma vez que ele te libertou, não torneis a ser preso de novo. Permaneceis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que ele tem que ficar falando isso o tempo todo? Porque lamentavelmente, por mais que ele tenha já nos libertado, ainda nós ficamos nos aprisionando desnecessariamente. Quando nós, ao invés de andarmos por aquilo que ele fala, nós começamos a andar por aquilo que a gente está sentindo. Isso é a motivação da minha vida. Deus ele nos liberta para que nós possamos viver uma vida em liberdade. Só que esses que escolhem viver no reino de Deus, eles são os famosos escravos da orelha furada. Sabe, Deus ele me libertou. Ele falou: você está livre agora e vai embora. Aí eu viro para ele e falo assim: mas para onde que eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você entende a visão de Moisés? Quando Deus falou a Moisés: eu vou mandar um anjo e ele vai continuar no caminho com vocês porque eu não vou. Aí Moisés vira para Deus e fala assim: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Uma vez que ele nos faz livre,
Ele nos dá disponibilidade para que nós possamos tomar nossa própria escolha. Eu posso voltar para o meu cativeiro novamente. Ele não vai me impedir. Ou eu posso aceitar aquilo que Ele já fez por mim, sem que eu pedisse, sem que eu merecesse. Quando a gente fala a respeito da crucificação, que a gente acabou de começar falando a respeito aqui, é literalmente disso que a gente está falando. Ele já levou sobre si todo medo, toda dúvida, toda insatisfação, todo desconforto. Eu não preciso mais viver preso nisso. Eu não preciso mais todos os dias ficar falando, eu queria tanto, mas eu não posso. Eu queria ser que nem o fulano de tal, mas para mim não funciona, para mim não dá, porque eu sou o zero à esquerda da esquerda. Por quê? Porque você não se valida por aquilo que Ele fala que você é, você se valida por aquilo que você sente. E você se sente incapaz mesmo, você se sente pequeno mesmo, e você é. Todos nós somos pessoas que foram escolhidos, mas que não merecíamos ser escolhidos por Ele. E é por isso que quando Ele nos chama, Ele não nos chama porque nós somos bons ou porque nós somos perfeitos. Ele nos chama porque Ele é bom, porque Ele é perfeito. Então isso significa que eu não preciso ser, eu só preciso crer. Eu preciso crer naquele que me enviou. Porque se Ele falou que eu tenho, então eu tenho. Se Ele falou que eu posso, então eu posso. E aí Ele fala assim, conforme ele fala lá naquela guerra, onde Ele pega Gideão ali, e Ele vai tirando os soldados de Gideão, vai tirando até que sobra 300 soldados só. Ele fala assim, o que eu vou enfrentar com 300 soldados? O que Ele quer, no fim das contas, é que a gente consiga entender que não é a respeito do tanto de preparo que a gente tem. Não é a respeito do tanto de ajuda que a gente tem. Eu só preciso estar lá e proferir as palavras certas. Porque o que era para fazer, Ele já fez. Eu só preciso estar lá e proferir as palavras certas. Deixa que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. É simples assim. Quem dificulta somos nós mesmos. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, conforme a gente acabou de ler aqui em Romanos, então automaticamente eu me coloco à mercê de Deus e eu entendo que Ele tem o melhor para mim. Agora deixa eu te contar um segredo, eu não estou falando que a vida vai ser lisa. Eu não estou falando que tudo vai vir pronto. Muito pelo contrário, antes das coisas se resolverem vai piorar. Isso é uma garantia que eu te dou. Você percebe que todo começo é difícil. E lá em Provérbios vai falar que o fim é melhor do que os começos. Porque o começo é difícil mesmo. Você olha e fala assim, não sei se eu encaro, não sei se eu vou, se eu fico. Porque você sabe que vai ser trabalhoso. Então não existe garantia de conforto, não existe garantia de facilidade. Muito pelo contrário, o que Jesus ele te garante é: no mundo tereis aflições, mas fica sossegado, porque eu venci o mundo. É só isso que eu preciso, da garantia que Ele me dá. Se Ele, com as mesmas paixões, com as mesmas necessidades, com as mesmas debilidades, conseguiu vencer, então o que Ele está falando é: se eu conseguir, você consegue. Porque eu consegui segundo a minha humanidade, então você também consegue. Qual que é o diferencial, Júnior? O diferencial é que Ele sabia o tempo todo que Ele era filho de Deus. Então Ele não ficava pensando: nossa, será que meu pai está me colocando numa enrascada? Ele não ficava pensando: nossa, o mundo conspira contra mim, tudo dá errado para mim, olha o que acontece, de todas as pessoas sempre eu que tenho que ser o lesado. Ele não tinha esse sintoma de vítima. Ele entendia que tudo servia para cumprir um propósito determinado. Até a traição que ele sofre, ele sabia que fazia parte do seu propósito. Tanto é que quando Pedro fala: fica sossegado, Jesus, que eu vou te defender, ele fala: para trás de mim, Satanás. Agora quando Judas chega para traí-lo, aí ele falou: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem?
Ele chama de amigo aquele que o trai, e ele chama de Satanás aquele que tenta lhe proteger. Porque para que você consiga viver o próximo nível, você vai ter que cortar vínculo com muita gente que está tentando te segurar. As pessoas, elas pensam que te protegendo, que te segurando, elas estão fazendo um bem para você. O que elas não percebem é que para você crescer, você tem que ter independência. Você tem que sair do lugar onde você está. E aí agora já chateou um monte de gente. Eu vou ter que quebrar uma familiaridade. E aí o meu medo vem para conversar comigo de novo. E ele fala: você sabe que você está crescendo demais, né? Você vai bater a cabeça no teto aí e não te cabe mais. Você vai ter que sair para fora. E o que tem lá fora? Será que tem coisa boa? Tem o desconhecido. Você não sabe se vai ser melhor do que está agora. Toda vez que você passa por um momento de decisão, o medo, ele te chama para conversar de novo. Só que quando eu estou vivendo por aquilo que ele já me falou, aí eu não dou nem lado pro medo. Eu vou direto no propósito. Eu vou direto na intenção. Se você está favorecendo o meu propósito, por mais que você esteja tentando me ferir, então eu dou graças a Deus pela sua vida. Mas se você, achando que é o meu amigo, está segurando e não me deixando fazer o que eu tenho que fazer, então eu sinto muito, mas eu vou ter que dar uma cortada em você. Eu vou ter que te deixar para trás. Não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre você achar que eu sou bom ou que eu sou ruim. É a respeito de um propósito, de um algo maior que eu carrego. Consegue entender? Eu sei que a gente gostaria de falar: ai, Deus, ele tem uma porta e eu vou abrir a porta, e lá do outro lado tá... Não é assim que funciona. Você vai ver em todas as histórias da Bíblia que tinha um processo. E o processo já faz parte do propósito. Ser traído já fazia parte do propósito de Cristo. Tudo aquilo que ele viveu já estava escrito que ele ia ter que viver. Então é por isso que Deus, ele não precisa te contar o processo que você vai viver, porque senão é aí que você desanimava mesmo. Mas eu já tenho que ser claro com você, para que você saiba que não vai ser fácil. Só que a garantia que a gente tem é que em todos os momentos ele vai estar com a gente. Ele fala assim: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso para mim já basta. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Feche seus olhos aí onde você estiver.